Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Eu sou Elizabeth dos Santos, professora do curso de Administração do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco, e hoje vamos conversar sobre o tema Educação Popular, tema caro a educadoras e educadores brasileiros. Sabe-se que o importante nome da educação popular é Paulo Freire, educador brasileiro, autor de vários livros e grande incentivador da transformação social. Para nos falar um pouco mais sobre esse autor e sobre sua proposta de uma educação popular, convidamos duas educadoras inseridas no contexto universitário. A primeira delas é a professora e doutora em Sociologia, Silvana Maia, professora do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, e uma das coordenadoras do Grupo Vivências. Silvana, a partir dos seus estudos, conta um pouquinho para a gente quem foi Paulo Freire e qual o seu legado. Paulo Freire foi um pedagogo, inclusive professor da UFPE. Ele se dedicou à alfabetização de jovens e adultos. Ele tem uma contribuição muito grande nessa área. E ele desenvolveu toda uma metodologia para ajudar nessa faixa etária, né? Ajudar o aprendizado dessa faixa etária. Porque ele percebeu que tão importante quanto aprender a ler palavras, frases, era entender o mundo. E que, na verdade, só fazia sentido entender o mundo, aprender a ler, à medida que você aprende a ler a realidade. Então, a grande contribuição de Paulo Freire foi justamente associar o ensino, né, a alfabetização. Ele trabalhou muito em canteiros de obras, com pedreiros. Ele ia onde as pessoas estavam para ajudá-las a aprender a ler, e essa forma de aprender a ler incluía aprender a ler suas condições sociais, políticas e econômicas, né? Entender por que ele estava vivendo, né? Porque cada um de nós vive uma realidade de acordo com as condições que a gente nasceu, que a gente está inserido, né? As condições econômicas, políticas e sociais. Então, Paulo Freire é um grande educador porque ele vai muito além da informação, pela informação, né, de ensinar você a ler, porque ele amplia essa noção de leitura para uma leitura de contexto, né, uma leitura sociológica. E como você se aproximou da teoria de Paulo Freire, Silvana, considerando que você é administradora de formação? O que te levou a trabalhar com esse autor tão disruptivo? Aproveito para perguntar também como você aplica os ensinamentos de Paulo Freire no seu cotidiano enquanto educadora no curso de administração. Eu me aproximei de Paulo Freire porque meu curso, na verdade, o meu caminho profissional, ele é variado, né? Teve um roteiro que me guiou, que foi a busca do conhecimento, a busca do saber e de entender o mundo, assim como Paulo Freire achava importante. Talvez seja aí até uma conexão que eu me apaixonei pela teoria de Paulo Freire, pelas ideias de Paulo Freire, porque eu fui em busca de aprender o mundo, entender o mundo, aprender o mundo, entender o mundo para estar nele de uma forma mais coerente. Eu gosto muito dessa palavra, coerência, né? Então, quando eu fiz, como todo jovem, né, eu já sabia, na verdade, desde a infância eu já sabia que eu queria fazer administração. Mas quando chegou na hora de fazer o vestibular, eu fui muito pressionada pela minha família para fazer direito, porque direito era um curso, na época minha família tinha muita gente nessa área, e era o curso que eu podia ter mais oportunidades de concurso, essa coisa de jovem entrar no mercado de trabalho. E eu, sofrendo pressões, acabei colocando, né, direito como minha primeira opção. Nessa época tinha essa primeira opção, segunda opção. E aí, colocando direito como primeira opção, minha pontuação ficou bem perto de eu entrar, mas eu não entrei, graças a Deus. Mas não, a pontuação, mesmo sendo boa, como eu botei a administração segunda opção, eu não entrei, né? Porque eles valorizavam quem tinha botado primeira opção. Aí eu fiquei sem entrar na época
passar no vestibular e apareceu vaga de pedagogia. E aí eu passei, para não ficar parada, entrei, me inscrevi, como minha pontuação era grande, entrei, cursei um ano de pedagogia, que eu achei maravilhoso, entender a história da educação. Mas voltei para o meu sonho, que era fazer administração. E aí transferi o curso para administração. Mas, depois de cursar administração, eu quis voltar para essa meu olhar, né? Já que eu tenho gostado tanto de pedagogia, eu decidi fazer o mestrado em educação. E aí fui em busca de ter experiência e tal, em sala de aula, para poder fazer a mestrado. E consegui fazer o mestrado. Foi quando eu conheci o Paulo Freire, a teoria, porque eu fiz o mestrado na Paraíba, que é o mestrado mais focado em educação de jovens e adultos, uma educação popular. Então, meu contato foi durante o mestrado. Eu usei muito da teoria de Freire na minha dissertação, e depois, ainda não satisfeita, sentindo falta de um aprofundamento para compreender o mundo, eu quis fazer o doutorado em sociologia, e a minha tese também, eu trabalhei muito com o Freire. Em sala de aula, então isso me marcou enquanto profissional, e em sala de aula, isso faz parte da forma como eu me coloco com os estudantes, né? Primeiro, num espaço de muito diálogo, privilegiando os saberes, né? Eu acho que o conhecimento, assim como Paulo Freire dizia assim, ninguém ensina ninguém, né? Os indivíduos, as pessoas aprendem em comunhão, na partilha dos seus saberes, né? Porque nós que trabalhamos com jovens e adultos, eu trabalho com essa faixa etária na universidade, sabemos que todos nós carregamos muitos conhecimentos e que podemos puxar para fazer uma ponte de qualquer assunto que a gente esteja dando com a vida das pessoas. Então, eu aprendi muito a trabalhar com esse estilo, né? As rodas de conversas, de Paulo Freire, e principalmente o sentido que é ajudar os estudantes a ler o mundo. Dentro de qualquer teoria, eu preciso contextualizar a teoria que eu estou ensinando, que eu estou estudando, que eu estou oferecendo aos meus estudantes, dentro do contexto, do mundo que eles estão, do estado que eles estão, do país, do estado, da cidade, né? E do bairro que eles moram. Então, Freire me influencia o tempo inteiro. Eu sou uma educadora no estilo freiriano, que busca trazer o conhecimento para a sala de aula a partir de uma partilha, né? E o que me levou, já disse, né, a trabalhar com ele por isso, porque ele é um educador que ajuda a ler o mundo. E para mim, eu acho que todo e qualquer educador, a função principal é ajudar o estudante a ler o mundo. Nós somos mediadores do conhecimento, né? Porque informação, você entra no Google, entra na internet, encontra todo tipo de informação. Mas mediar o saber, construir o saber, isso sim é uma habilidade que se desenvolve a partir da valorização do saber que cada pessoa traz para dentro da sala de aula. Nossa segunda convidada é Judite Santos Primo, doutora em educação, sociomuseóloga, investigadora e professora universitária no campo da museologia, no Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades, na FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, Portugal, e no Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento. Judite, para você, quem foi Paulo Freire e qual o legado desse autor? Paulo Freire foi um educador e pedagogo brasileiro, nascido em Pernambuco, mais precisamente no ano de 1921, que ousou ensinar os mais pobres elaborando um método, ou melhor, uma metodologia de alfabetização, que ficou mundialmente conhecida pela eficácia e pela rapidez que conseguia atingir os objetivos de alfabetizar adultos. Temos o exemplo do processo de alfabetização de Angico, que permitiu, em 45 dias, alfabetizar em torno de 300 adultos. E Freire foi sempre um intelectual comprometido com a sociedade, foi um professor que pensava a educação e propunha formas de atuar num contexto de opressão e de depressão econômica. Pelo fato de ter ousado educar adultos, Freire foi exilado político durante a ditadura militar, mas mesmo estando fora do Brasil, ele continuou atento ao que ocorria, buscando formas de se manter relacionado
com os professores e as professoras brasileiras. E como você se aproximou do pensamento de Paulo Freire, Judite? Eu posso vos dizer que essa aproximação com Freire, ela é do foro pessoal e também profissional. Freire chega à minha vida através de um livro, por mim acessado indevidamente, devo confessar-lhes. Foi um delito cometido dentro de casa, retirando temporariamente um livro que a minha irmã, 2 anos mais velha que eu, tinha recebido de presente. E eu confesso que fui uma criança e uma adolescente que sempre admirei o proibido. Eu era criança, né, no período da ditadura militar, e desde cedo eu, que amava ler, o acesso à leitura era uma forma de me encontrar num universo proibido que a leitura me proporcionava. Era um sonho para uma realidade que era muito mais instigante do que aquela que eu vivia. Por isso eu cheguei muito cedo a autores como Jorge Amado. Aos 10 anos eu li Jorge Amado, retirando sorrateiramente livros de uma coleção proibida de capa vermelha que meu pai possuía. Eu cheguei ao Freire mais ou menos da mesma forma. Minha irmã foi presenteada por um padre que advogava de forma velada, hoje eu sei, pela teologia da libertação, mas sendo este um fruto literário proibido, ele vinha por meio de um padre, né, por um membro da igreja. Então eu o li, mas o li com desconfiança e com a revolta característica da minha adolescência. Eu gostei muito daquele autor, mas eu duvidei daquele autor, por conta dos caminhos pelos quais o livro chegou até a minha mão, pelo qual o Freire chegou até a minha vida. Mas o Freire voltou à minha vida pouco tempo depois, e aí ele vai se inserir na minha vida profissional, para além dessa relação pessoal que ele estabeleceu comigo. Na minha primeira aula de museologia na Universidade Federal da Bahia, em 1991, o Freire entra na minha vida pela voz e depois pela teoria e prática comprometida da professora Maria Célia Santos. Foi na minha formação em museologia na UFBA que eu aprendi a conhecer, a respeitar e, sobretudo, a canibalizar a produção freiriana. E digo canibalizar porque nós usamos os ensinamentos e a metodologia do Freire na museologia para resolver problemas, para resolver os nossos problemas, para nos conectar com as pessoas que, não sendo especialistas da museologia, elas entendem e leem o patrimônio e as memórias coletivas através das suas vivências pessoais. A UFBA foi esse espaço, né, que me abriu caminhos para que eu acessasse autoras do campo da museologia, que me abriram as portas e que me inspiraram através das suas produções conectadas com o Paulo Freire. Eu estou a me referir especificamente aqui às professoras Maria Célia Santos, professora Cristina Bruno e Valdiz Arroz. Elas foram as minhas primeiras palavras geradoras. Pelas suas mãos e mentes, eu cheguei a outros autores e outros territórios. Eu conheci Hugo de Varrine-Borran, uma das grandes referências do campo da museologia de matriz social, que trabalhou diretamente com Paulo Freire no INODEP, em Genebra. E ali eles atuaram em territórios africanos que tinham conquistado a independência política administrativa dos seus territórios, nas décadas de 60 e 70 do século XX, mas que exatamente por isso precisavam desenhar novos métodos e novos modelos educativos. A partir de então, museólogos e museólogas freirianas foram surgindo na minha vida profissional. Os processos museológicos de matriz social foram se tornando referências e eu fui atuando nessa área por meio das minhas intervenções socioprofissionais e por meio da minha docência. E como você aplica os ensinamentos de Paulo Freire no seu cotidiano, Judite? Eu posso dizer que eu aportei em Portugal como museóloga, recém-licenciada da Universidade Federal da Bahia, em 1996, e eu vim em busca da minha formação pós-graduada num campo da sociomuseologia. E aqui eu me tornei professora. Eu efetivamente queria trabalhar na museologia, mas numa museologia comprometida com as questões sociais, uma museologia de matriz social, uma museologia comprometida com o diálogo, com a liberdade dos seres. E quando chego em Portugal, inicialmente eu atuei em diferentes cursos de graduação por meio das unidades curriculares, né, de patrimônio, de museologia, de pensamento contemporâneo, e a seguir eu ingressei como docente no mestrado e doutoramento em museologia aqui da Universidade Lusófona. E tive a honra de passar a atuar ao lado daquelas e daqueles que têm historicamente assumido a sociomuseologia como uma escola de pensamento e que, por isso, advogam por uma museologia dialógica,
comprometida com os direitos humanos. Eu penso que falar da ressonância do pensamento e do ensinamento de Freire nas minhas práticas como educadora e no campo da sociomuseologia me conduz a atuar cotidianamente com os processos educativos horizontalizados que busquem promover a leitura crítica do mundo, encontrando formas no cotidiano que eu possa me expressar por meio de atos e de projetos efetivamente comprometidos com a liberdade e com o mundo em que vivemos. Eu busco que as minhas ações sejam sempre coletivas, mesmo no nascedouro, até aquilo que se convencionou chamar de resultado final. Esse é o desafio, que as ações educativas, que as ações museológicas, que as ações sociomuseológicas, elas estejam efetivamente comprometidas com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. É uma tarefa difícil, mas para mim ela é muito prazerosa, pois eu vejo transformações profundas naquelas e naqueles que aceitam esse desafio dessa transformação coletiva e dessa transformação em prol do coletivo. Mas aquilo que mais me envolve e me compromete com o Freire, no meu cotidiano como docente, é o processo. Essa forma de ensino-aprendizagem comprometida com os educandos, com os contextos, com a sociedade, e menos com as técnicas educativas tradicionais, é aquilo que efetivamente me faz continuar atuando nessa relação com o Freire. Mais que os resultados das ações, para mim, os processos são transformadores. E eles são humanamente transformadores. O meu compromisso tem sido o de contribuir com uma formação de museólogos sociais, de museólogos que se entendam como trabalhadores sociais, como educadores populares, como seres capazes de decolonizar as instituições museológicas com a preocupação e o compromisso de repensarem os processos e as práticas museológicas, que temos que admitir que tradicionalmente são hierárquicas e comprometidas com seleções excludentes da sociedade, produzindo narrativas excludentes, narrativas não comprometidas com a verdade histórica. E é esse o compromisso que eu partilho com os meus colegas de departamento e também da Cátedra Unesco Educação, Cidadania e Diversidade Cultural, que tem me dado acesso a uma maior e mais amplo campo de trabalho e de reflexão, que é fruto também de uma rede alargada de pessoas que estão comprometidas com essa educação freiriana, com a museologia dialógica e com a escola de pensamento da sociomuseologia. Para mim e para aqueles e aquelas que atuam desta forma, Paulo Freire é uma referência incontornável e é a matriz de muitas das nossas ações. Para Paulo Freire, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. De acordo com o autor, no livro Pedagogia da Autonomia, abre aspas, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de 30 anos vem sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixos e os riscos que oferecem à saúde das gentes? Por que não há lixões no coração de bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, dizem certos defensores da democracia. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida. Por que não estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas
de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade. A ética de classe embutida nesse descaso. Porque, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. Fecha aspas. Convidamos Delma Silva, coordenadora pedagógica do Centro de Educação Popular Assunção, mais conhecido como CEPA, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco, que desenvolve um importante trabalho inspirado nos métodos freirianos. Delma, é um prazer te receber aqui hoje. Responde pra gente, o que é exatamente o CEPA e qual a história dele? Minha saudação especial a todas as pessoas que nos escutam. Meu nome é Delma Evaneide Silva, eu faço parte da equipe de coordenação do Centro de Educação Popular Assunção, mais conhecido como CEPA, que é uma organização da sociedade civil que funciona na Vila Padre Inácio, que é um bairro da periferia de Caruaru, e atendemos crianças, adolescentes e suas famílias, não só desse bairro, mas de 18 bairros do entorno da Vila Padre Inácio. O trabalho ele se pauta na educação popular, tendo como referência pedagógica o pensamento freiriano e é materializado através de turmas de educação infantil para crianças de 4 a 6 anos e também oficinas de dança, teatro, capoeira para adolescentes, para crianças e adolescentes, além de turmas de informática, cursos de informática para adolescentes e adultos. Também prestamos assistência social, jurídica e psicológica, com escuta atenta dos problemas vivenciados por essas famílias, né, os problemas mais cruciais, e a gente faz o devido encaminhamento para que esses problemas sejam minimizados ou até resolvidos. Trabalhamos com uma rede de instituições ligadas ao sistema de garantias, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes, e também temos assento nos conselhos, tanto no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como também no Conselho Municipal de Assistência Social, onde, de alguma maneira, contribuímos e fazemos intervenções para a definição de políticas públicas que sejam direcionadas para essas populações. O trabalho se iniciou há 18 anos, através da orientação, né, de irmãzinhas da congregação da Assunção, juntamente com lideranças da comunidade, que se preocuparam e tentaram buscar alternativas para encaminhamentos das dificuldades vivenciadas pelas famílias do bairro da Vila Padre Inácio. Na época, era chamado de mutirão, porque lá as casas das pessoas e os espaços onde elas viviam era construído por eles mesmos em mutirão. Então, observando o índice de pobreza e as diversas dificuldades vivenciadas por essas famílias, é que esse grupo das Irmãzinhas da Assunção e dessas lideranças firmaram esses propósitos de tentarem buscar essas alternativas, dando apoio, acompanhando e cuidando dessas famílias. Esse é o nascedouro do CEPA, não é? Até que hoje ele tem essa configuração já institucionalizada. O nosso trabalho ele tem como fundamento o pensamento freiriano, justamente porque essa pedagogia, essa filosofia se volta para as camadas populares com a intencionalidade de dar a essas pessoas uma compreensão de sua posição na sociedade, compreender essa realidade social com todos os seus conflitos, mas também com todas as suas possibilidades e se entenderem como parte dessa sociedade com direitos que lhes são designados e legalmente atribuídos através da Constituição. Então, nosso trabalho ele foca muito essa perspectiva de fazer com que essas pessoas se reconheçam, né, com as suas identidades e como cidadãos e cidadãs
que têm direitos que precisam ser conquistados, fortalecidos ou recuperados, porque muitos dos direitos que legalmente são destinados a essas pessoas também são subtraídos a partir das políticas que não são vivenciadas ou não são encaminhadas para essas populações. Aí, nesse sentido, a gente faz um trabalho de escuta, mas também de partilhas, muitos encontros em rodas de conversas, desde a educação infantil até as famílias que habitam nesses bairros. Esse é um trabalho que foca fundamentalmente o cuidado com as famílias. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Neste bloco, convidamos Delma Silva, coordenadora pedagógica do Centro de Educação Popular Assunção, mais conhecido como CEPA, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco, que desenvolve um importante trabalho inspirado nos métodos freirianos. E de que modo a filosofia de Paulo Freire inspirou e inspira o CEPA até hoje? O pensamento freiriano, ele é de fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho do CEPA, justamente porque é voltado para essas populações vulnerabilizadas, empobrecidas e, nesse momento, até, eu diria, miserabilizadas, porque o índice de desassistência a essas pessoas é muito alto, as dificuldades são absurdas e não são só de ordem econômico-financeira, mas são também de ordem emocional, não é, psicológica e de ordem social, porque essas pessoas elas são marginalizadas, elas são discriminadas, isso gera desconforto e muitas vezes um índice alto de problemas emocionais e psicológicos que precisam de acompanhamento, de orientação. E essas discriminações, essa invisibilidade, muitas vezes gera impossibilidades de que essas pessoas sejam reconhecidas no espaço social e tenham oportunidades de trabalho, né, e inclusive também de formação, para que ascendam socialmente, como lhes é de direito, nessa realidade social. Então, essas dificuldades, elas são muito grandes e agora na pandemia a gente viu que isso se acentuou de uma forma muito grande, de maneira que esse apoio, né, tanto psicológico como jurídico, como da assistente social, se fizeram urgentes e até emergentes na realidade que a gente tem vivenciado. A violência doméstica, ela tem realmente crescido muito e a necessidade de intervenções jurídicas em muitos momentos é necessário. E o trabalho que a gente realiza, ele vai nessas perspectivas. O acompanhamento das crianças também é uma questão bem ampliada, porque não é somente a preocupação nem o cuidado com a formação em termos de conhecimento, mas basicamente com a formação humana, porque essas crianças e essas adolescentes, precisam muito de se entenderem, né, como pessoas pertencentes a essa sociedade, de validarem seus traços identitários, de acolherem as diferenças e se reconhecerem nessas diferenças, lutando também, já a partir de então, pelo reconhecimento dessas diferenças, pelo acolhimento dessas diferenças e pela observação e cumprimento de direitos que lhes são destinados oficialmente e legalmente, mas que muitas vezes lhes são negados. O pensamento freiriano, ele também nos ajuda muito no sentido de fazer com que essas populações conheçam a realidade social mais ampla, entenda a existência dessas desigualdades
numa sociedade que de fato promove um tratamento tão desigual para essas pessoas, mas que também tenham conhecimento de possibilidades de superação, enfrentamento e superação dessas dificuldades, em nome da conquista de uma vida digna, não é? E socialmente validada a partir da sua condição pessoal. Então, o reconhecimento das potencialidades é uma coisa importante, fazer com que as pessoas protagonizem seus papéis nas suas histórias. Essas são questões que estão embutidas e que fazem parte do pensamento freiriano e que nos ajudam muito a fazer com que essas pessoas se empoderem, né? Usando uma linguagem atual, que sejam empoderadas, que tenham esse reconhecimento da sua condição, das suas potencialidades e das suas possibilidades de transformarem essa realidade social. Então, a conquista da liberdade, né? A libertação a partir do conhecimento e a luta pela transformação social em nome da valorização dessas pessoas e da conquista de uma vida digna são premissas fundamentais no trabalho que a gente desenvolve no CEPA a partir do pensamento freiriano, que em muitos momentos ele falava deveria acontecer em defesa dos esfarrapados do mundo, que são justamente essas pessoas que sofrem tantas discriminações e tantas violências. E quais os impactos que você percebe da atuação do CEPA na comunidade, Delma? Os impactos do trabalho que a gente realiza no CEPA, eles são visíveis, eles são perceptíveis a partir das mudanças nas atitudes, nos posicionamentos e, inclusive, na linguagem que as crianças e adolescentes passam a adotar a partir das nossas discussões, a partir dos diálogos que são desencadeados e a partir de vivências, né, que são realizadas em conjunto, porque as situações, elas são cotidianas, essas situações de discriminações, essas situações em que os olhares, eles passam a ser separatistas a partir das identidades que as pessoas apresentam. Então, as pessoas negras que fazem parte, por exemplo, da composição dos educandos e educandas do CEPA, essas pessoas elas vão adquirindo, a partir das discussões, uma autonomia e um fortalecimento de sua autoestima, no sentido de fazer valer aquilo que elas são e de entenderem que isso é importante e não deve ser anulado, não deve ser negado. Então, por exemplo, traços identitários como o do cabelo, que as adolescentes passam a soltar o cabelo, a usar com naturalidade, são conquistas que a gente tem observado quando antes havia um esforço de disfarçar essa condição do cabelo, das meninas principalmente, não é? A questão da religiosidade, que a gente trabalha muito, né? E que tem muitas religiões que são discriminadas, principalmente aquelas de matriz africana, e que a gente conversa, que as crianças e os adolescentes passam a não ter tanta dificuldade de se assumirem como pertencentes a essa religião. Também a questão de lutas por direitos que são negados, como, por exemplo, a escola que a gente tem, não é, que é vizinho do CEPA, que é uma parceira e que sempre recebeu as educandas e os educandos da educação infantil para o primeiro ano de escolaridade, a turma foi fechada, não é, de forma indiscriminada, e nós estamos na luta junto com as famílias para recuperar esse espaço. Inclusive, nós temos uma audiência marcada no Ministério Público e nesses espaços a gente vai junto com as pessoas da comunidade para que esses direitos, que muitas vezes são retirados, sejam reconquistados. Então, são muitas lutas, são lutas cotidianas e é nesse sentido que a gente vê os efeitos, né, os impactos do trabalho que a gente consegue realizar no CEPA.
Então, nós ficamos muito gratificados e muito gratificadas com os depoimentos das famílias, que muitas vezes nós temos esse retorno através de trabalhos que são feitos, de escutas, nos momentos que a gente tem assembleia, que tem encontros, que tem rodas de conversa, onde as famílias se posicionam e dizem da importância da passagem pelo CEPA para esse reconhecimento social e para esse entendimento de ações cidadãs em busca de uma vida digna, de uma vida onde, de fato, eles possam desfrutar daquilo que a sociedade pode disponibilizar para todos e todas. Então, para nós, tem sido realmente um espaço de efetivação de um trabalho que tem consequências, né, e que contribui para grandes conquistas dessas populações. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de a gente falar sobre esse trabalho, mas também colocar o CEPA à disposição de quem quiser conhecer, tanto através das redes sociais, que nós temos CEPA Caruaru, no Instagram e também no site, e, quando possível, uma visita aqui em Caruaru, na Vila Padre Inácio, onde a gente está instalado, para ver de perto o trabalho que nós realizamos junto a essas famílias. Muito obrigada. Convidamos 2 pessoas para nos ajudarem a entender um pouco mais sobre o tema. A primeira delas é Maria Aparecida, educadora do Centro de Educação Popular Assunção, localizado na cidade de Caruaru, Pernambuco. Aparecida, conta pra gente como a abordagem de Paulo Freire tem orientado tua atuação em sala de aula no dia a dia. Olá, boa noite. Meu nome é Aparecida, sou educadora do CEPA, trabalho com a educação infantil, 2 turmas. Cada turma tem 20 crianças, dividida em 2 turnos, manhã e tarde. Trabalhamos com crianças carentes de uma situação social vulnerável, que se sentem excluídas. Por isso, procuramos sempre cuidar para que elas se sintam incluídas e capazes de crescer com dignidade. Em nossa sala de aula, além de conteúdos voltados aos eixos temáticos, como linguagem oral e escrita, como natureza e sociedade, matemática, entre outros, trabalhamos também com projetos, rodas de conversas e dinâmicas. Procuramos nos voltar e nos preocupar com a formação humana de cada criança em seus aspectos afetivos e sociais. Um dos nossos projetos é o projeto Quem Sou Eu? Nesse projeto, além da gente trabalhar o nome próprio, a gente procura trabalhar a aceitação da criança, a aceitação própria em suas características físicas, em sua identidade, em suas descendências, e também trabalhar a sua autonomia. Trabalhamos com rodas de conversas, escutamos o que cada criança traz no seu interior. Estimulamos ela a falar, cada criança a falar, e aí elas falam do seu cotidiano, elas falam de sua rotina. Muitas vezes elas falam da sua falta de aceitação por si própria, alguma característica física. Aí a gente também realiza dinâmicas. Tem uma das dinâmicas que é a dinâmica do sentimento. Essa dinâmica a gente trabalha com as latas. Nas latas a gente tem um rosto triste, um rosto feliz, um rosto com raiva. E aí a gente manda a criança pegar uma lata daquela, com o rosto que ela está se identificando, para ela falar por que ela está se sentindo daquele jeito. Algumas crianças falam o que estão sentindo, outras ficam mais tímidas, pega a lata e não diz nada. Mas a maioria das crianças estão sempre nos revelando, elas externizam como que elas estão se sentindo. Falam de suas vidas, falam de suas famílias, contam por que estão daquele jeito. É uma dinâmica bem interessante de ser trabalhada com elas. A gente está sempre procurando ajudar essas crianças em seu interior, porque além da gente se preocupar com o aprendizado dela, a gente se preocupa com essa formação, com a criança estar bem. E quais os efeitos ou impactos dessa abordagem freiriana nos estudantes, na tua percepção, Aparecida? Podemos dizer que
esse trabalho em sala de aula, essas dinâmicas, esse trabalho voltado realmente para o que Paulo Freire nos ensina, ele traz efeitos muito positivos, porque nós percebemos crianças que chegam tímidas, crianças que se excluem por se sentir excluída por sua vida, em seu ambiente, nessa sociedade. Crianças que realmente começam a se desenvolver em seus aspectos, passa a ter uma autonomia. São crianças que chegam que não têm autonomia em nada, até mesmo em falar, em dizer o que está sentindo. Mas aí, depois de algumas semanas vivenciando esses momentos, nossas rodas de conversas, que é algo que eu particularmente valorizo muito, elas passam a mudar seus comportamentos. Elas começam a interagir com outras crianças, a ter a autonomia própria, a se aceitar e a perceber que são capazes de executar atividades, tanto atividades escritas, como atividades do dia a dia. A gente percebe muito isso e a gente tem essa satisfação de perceber o quanto é importante trabalhar com nossas crianças dentro dessa abordagem freiriana. Voltando nossa atenção para a gestão de uma organização como o CEPA, convidamos o Wilson Moraes para nos contar um pouco sobre a dinâmica organizativa com a qual ele se engajou ao longo do desenvolvimento de um estágio e de uma dissertação de mestrado no CEPA, ambos na área de administração. A dissertação de mestrado desenvolvida por Wilson tem como título Poder e Resistência na Gestão Ordinária de uma Organização da Sociedade Civil de Caruaru, uma análise sertoniana, na qual ele utiliza a abordagem teórica de Michel de Certeau, historiador francês, autor de livros como A Invenção do Cotidiano e Cultura no Plural. Estudos sobre organizações da sociedade civil são cada vez mais importantes no campo de investigações sobre organizações, por apresentarem uma forma de se fazer gestão que foge da lógica puramente racional técnica que tem o lucro como seu principal objetivo. Particularmente, uma organização como o CEPA apresenta uma dinâmica organizacional rica, por ter como pressuposto central a educação popular e os ensinamentos de Paulo Freire, ampliando os horizontes dos estudos sobre gestão, indicando a importância social de organizações que têm como principal propósito a transformação de uma estrutura social desigual que vulnerabiliza tantas pessoas. Como afirmado na pesquisa em questão, um estudo sobre a gestão praticada em organizações do terceiro setor como o CEPA possibilitam, abre aspas, empreender parcerias mais efetivas ao se utilizar de uma abordagem crítica, permitindo discernir o que pode ser incorporado do conhecimento hegemônico e aquilo que deve ser propriamente constituído. Assim, percebemos a necessidade de desenvolvimento de novas e eficazes metodologias para o terceiro setor, além de contribuir em relação à gestão dessas organizações ao revisar alguns conceitos tradicionais. Fecha aspas. Wilson, quais os principais processos ou práticas organizativas que você percebeu numa organização como o CEPA, que atua numa lógica de transformação social, bem diferente de organizações que visam o lucro? Primeiro, quero agradecer o convite e dizer que é um prazer falar dessa experiência tão significativa que me abriu os horizontes para entender de fato o que é gestão, para além das ideias preconcebidas, né? Principalmente porque quando pensamos no curso de administração, vem primeiro essa ideia de empresa privada que tem um objetivo monetário. Então, as principais características que se ressaltam nessas organizações, e mais especificamente no CEPA, são que as atividades desenvolvidas são pensadas para atender uma demanda social da comunidade em que a organização atua. E daí esse princípio influencia toda a gestão e o cotidiano delas, porque os processos e as práticas organizativas partem dessa ideia central, e o que eu percebi foi que, por exemplo, numa prática organizativa de elaboração de projetos,
A primeira ação que se pensa é como transformar as demandas que a comunidade tem em atividades que o projeto consiga atender, não só em relação à demanda da comunidade, transformada pela OSC a partir do seu princípio e do que faz sentido para ela, mas também que atende os objetivos do edital financiador. Então era muito comum nas Assembleias Gerais Anuais feitas no CEPA esse momento de colher os feedbacks da comunidade e ter várias sugestões, como por exemplo, sei lá, aula de canto, aula de natação e outras também, que não se conseguia pôr em prática por causa da não estrutura tanto física quanto operacional. Então, aqui podemos perceber que, além de não ter esse objetivo monetário, muitas vezes essas organizações precisam alinhar também o que a comunidade espera do que se pode fazer com a estrutura física, operacional e financeira que ela consegue disponibilizar. Isso também já traz outra característica bem importante de se falar nessas organizações, que é a parte de planejamento estratégico, que é bem específico. No curso da administração, nós estudamos bastante a importância, vemos a questão do longo, médio e curto prazo. Só que nessas organizações, esses conceitos são bem mais voltados ao cotidiano e limitado, na maioria das vezes, em um ano, que é o tempo que se tem de um projeto financiador. Claro, existem projetos plurianuais com 2, 3 anos, mas eles são mais escassos e concorridos justamente pela complexidade desse planejamento estratégico. O CEPA está caminhando em busca da aprovação desse tipo de projeto, e percebo que foi e é uma caminhada longa de muito aprendizado e também por já ter uma equipe bastante experiente. Mas o que eu percebo é que, por ter esse longo prazo estipulado em mais ou menos um ano, vejo uma certa preocupação na manutenção dessas organizações, das suas atividades e até mesmo dos seus profissionais. E por que isso? Porque como o projeto tem um ano de vigência, as OSCs elas precisam correr atrás de outros projetos para continuar desempenhando suas atividades, até porque um só projeto não consegue suprir todas essas necessidades da organização. Por exemplo, por ter um valor X em reais específico e também porque esse valor é dividido proporcional para pagamento da folha dos profissionais e dos diversos custos que a OSC tem. Então, ela sempre tem que diversificar também a sua forma de angariar esses recursos financeiros. Para finalizar, trazendo um pouco da minha dissertação que teve o objetivo de entender a gestão ordinária do CEPA por meio de algumas práticas organizativas, o que percebi foi que existem diversas práticas cotidiano que fazem às vezes dos processos pensados de forma tradicional, né? Então, na pesquisa percebi as práticas de elaboração de projeto, de reuniões que são diversas e que são bem comuns no dia a dia, práticas de ensino que se adaptam às oficinas de educação, bem como se adaptam às rotinas dos praticantes, dos educandos, as próprias práticas de planejamento mesmo, tanto da organização em si quanto dos funcionários de forma individual, práticas de limpeza, práticas de cozinha, práticas de participação em demandas de políticas públicas, práticas de participação em conselhos de direitos que têm assento. Enfim, é uma diversidade de práticas organizativas que essas organizações possuem. E daí o mais interessante é que em cada prática dessa existe uma rede de malha de outras pequenas práticas cotidianas, em que o que eu pude perceber foi como a experiência particular de cada profissional influencia e é influenciada no seu cotidiano. Eu acredito que isso foi o maior achado da pesquisa, porque não são processos definitivos ou ferramentas que definem a gestão do CEPA, né? Mas sim todas as relações que são construídas cotidianamente pelos profissionais, independentes da sua posição dentro da organização, mas isso faz com que a gestão do CEPA aconteça levando em consideração toda a sua história, o local em que ela atua, as relações construídas com a comunidade, com os beneficiários e principalmente as práticas dos seus próprios profissionais, que carregou toda uma história de vida própria. Então, a gente consegue perceber isso nas suas práticas cotidianas. E quais as oportunidades e desafios que você percebe no CEPA em termos de gestão, Wilson?
As oportunidades que enxergo diz respeito à equipe do CEPA, que além de ser qualificada de acordo com suas funções, é uma equipe muito comprometida e que não mede esforços para fazer com que a organização desempenhe sua função social com muita qualidade. Além disso, algo que pode servir como inspiração é proporcionar aos educandos a oportunidade de desenvolver a primeira experiência de trabalho na própria organização. Eu sei que isso é bem recortado por causa das dificuldades financeiras que essas organizações enfrentam e por não poder proporcionar para um grupo muito grande, mas foi algo que aconteceu no CEPA com a educanda Cíntia e que fez total diferença na vida dela. E também pelo entendimento de que a gestão é feita por diversas mãos e que cada um contribui para que os objetivos almejados sejam alcançados da melhor forma possível. Isso é algo bem presente no CEPA. Como desafios, eu acredito que seja em relação ao planejamento mesmo e busca da garantia da sua sustentabilidade, que é algo bem complexo, principalmente nesses momentos que estamos vivendo de crise econômica, de governo que não tem a menor preocupação com a manutenção dessas organizações e sua importância para a sociedade, onde também cada vez mais os editais públicos estão diminuindo, ao mesmo tempo que ficam mais concorridos. Então, a diversificação das fontes de arrecadação precisa ser pensadas e colocadas em prática ainda mais do que já acontece. E outro desafio seria a manutenção dos profissionais também. Acho que seja um desafio justamente por essa falta de, digamos, sei lá, segurança no emprego. Talvez seja isso, assim, né? Visto dessa questão do tempo dos projetos e a não garantia de continuidade. Então, nós sabemos que é difícil encontrar profissionais comprometidos, principalmente com essas questões sociais. E isso se complica ainda mais por essa insegurança geral que se tem nessas organizações relacionadas ao suporte mesmo financeiro que é preciso para desenvolver as atividades dessas organizações. Bom, chegamos ao final de mais um programa Realidades. Gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez a Silvana, Judite, Delma, Aparecida e o Wilson, que se disponibilizaram a trocar conosco tanta informação importante sobre esse tema maravilhoso que é a educação popular. Também gostaria de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e gostaria também de te convidar para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. Nossa arroba no Instagram é RealidadesUFPE. Lá você fica por dentro de tudo que a gente vem realizando. Também pode interagir conosco, sugerindo pautas e dando sua opinião sobre os episódios e os temas escolhidos por nós. Até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.